Antítese é a figura de estilo que usa palavras ou expressões com sentidos opostos que contrastam entre si. Ocorre quando há proximidade desses termos contrários. Essa aproximação dá ênfase à frase e assegura a maior expressividade à mensagem a ser transmitida. Por ser uma figura de linguagem que pertence à categoria das figuras de pensamento, carrega sempre um tom comutativo. Exemplos de antítese. A sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. Ele estava entre a vida e a morte. A vida é mesmo assim, um dia a gente ri e no outro a gente chora. Uma observação interessante é o fato de não acontecer contradição entre os antônimos usados. Apesar de serem opostos, eles não se contradizem, ao contrário, dão maior destaque à ideia que está sendo desenvolvida. A antítese dá ao texto maior ênfase, pois os termos contrários próximos reforçam a mensagem que se quer passar. Gradação é uma figura de linguagem relacionada com a enumeração, onde são expostas determinadas ideias de forma crescente, em direção a um clímax, ou decrescente, anticlímax. No campo de estilística, é também entendida como um recurso semântico, ou seja, relacionado à exploração do significado das palavras. Neste caso, o que se tem é um encadeamento de palavras, frases ou expressões de maneira a dar significados cumulativos. Há alguns exemplos de figura de linguagem. Dei um passo, apressei-me e corri. Você era um bom professor, logo depois se tornou um desempregado qualquer. Hoje não passa de um mendigo nas grandes cidades. Comparação é uma figura de linguagem semelhante à metáfora, usada para demonstrar qualidades ou ações de elementos. A relação entre esses nomes pode formar uma comparação simples ou uma comparação é mais facilmente entendida como a aproximação de dois termos que se assemelham. O amor queima como fogo. Os dois termos amor e fogo mantêm cada um com o seu próprio significado. Comparação é a desenvolturalidade dos dois termos entre os quais existe alguma relação de semelhança, como na metáfora. A comparação, porém, é feita por meio de um conectivo como, com, como, parecia, etc. E busca realçar determinada qualidade do meio do termo, como, tal, qual, sim, quanto. Exemplos. O mar canta como um canário. A cidade adormecida parecia um cemitério sem fim. Personificação representa figuras de linguagem que são capazes de atribuir a seres irracionais ou a objetos inanimados qualidades, ações e sentimentos que são próprios dos seres humanos. Pelo caminho nos deparamos com a nevasca cruel. A metáfora é um recurso semântico, quer dizer que é usado por quem escreve ou por quem fala. Aquela menina é uma flor. Ele me encarou e seu olhar era pedra. Metonímia é a figura de linguagem que possibilita a troca de um termo por outro similar. Eu uso sempre bombril. E é eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem na língua portuguesa, um mecanismo que tem o objetivo de suavizar uma palavra ou expressão que possa ser rude ou desagradável. O eufemismo consiste na troca de termos ou expressão que possam ofender alguém por outras mais suaves, seja por serem indelicadas ou grosseiras. Por exemplo, normalmente o eufemismo é usado em frases que se referem à morte de alguém, com a intenção de não tornar o discurso sobre uma situação naturalmente dramática ainda mais desagradável. Ir para a terra dos pés juntos, comer capim pela raiz e vestir paletó de madeira. São alguns exemplos de eufemismo utilizados para se referir à morte de alguém. No entanto, nestes exemplos, o eufemismo, mesmo na tentativa de suavizar a mensagem, pode apresentar um caráter grosseiro
O eufemismo também pode ter um sentido cômico, geralmente presente em expressões populares, porém, como diz a própria definição, não é adequado utilizar eufemismo de caráter cômico em situações de polêmica ou dramáticas, pois pode perder totalmente a sua função. Hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem classificada como figura de pensamento que consiste em exagerar uma ideia com finalidade expressiva. É um exagero intencional na expressão, por exemplo, estou morrendo de sede em vez de estou com muita sede. Outro exemplo, chorou rios de lágrima em vez de chorou muito. A gramática é um conjunto de regras que estabelecem um determinado uso da língua, denominando norma culta ou língua padrão. Essas normas nem sempre são obedecidas pelo falante, que muitas vezes dela se desvia, com a finalidade de reforçar a mensagem, construindo uma mensagem nova e original. A hipérbole é uma dessas formas com a finalidade de engrandecer ou diminuir exageradamente a verdade dos fatos. A literação é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons de consoantes iguais ou semelhantes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O peito do pé de Pedro é preto. Catacrese é uma figura de linguagem usada quando precisamos nomear algo que não tem um nome específico. Manga da camisa, cabeça de alho, pé da cadeira. Então, gente, acabou todas as explicações e todas as figuras de linguagem que a gente separou para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou colocar um monte de videozinho aleatório para dar os 10 minutos que a professora pediu. Beijo! Nossa, o povo não sabe muito burro, não sabe nem gravar isso. Bicho burro, tipo assim, entendeu? Então, o Leonardo é muito burro e tá querendo chamar os outros de burro, mesmo que ele tá escrevendo gente com J, tá? É isso que eu queria dizer mesmo. Pode colocar isso aí no vídeo também, que eu aprovo. Falar que você é burro, tá, Leonardo? Inspiração é a repetição de fonemas idênticos ou semelhantes em palavras e versos ou de uma frase. As palavras em que ocorre tal repetição geralmente estão próximas umas das outras. Exemplo: certa, noite, soturna, solitária, vi uns olhos estranhos. O C e o T são a aliteração da frase. Esse tá antigo. Sou faraó. Me dá. Sou faraó. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar